Fala galera, professor Alex aqui de Geografia, estamos aí para mais uma videoaula. Bom galera, hoje a gente vai trabalhar sobre a hidrografia brasileira. E aí vamos lá, eu lancei um vídeo aí para vocês sobre os conceitos hidrográficos, tá? A gente analisou ali os principais conceitos relacionados à hidrografia e a principal dinâmica que também está relacionada à hidrografia. Se você não assistiu, volta lá, dá uma pausa agora, assista essa primeira parte e aí depois você volta aqui para entender a dinâmica hidrográfica brasileira. Legal? Qual é o nosso objetivo hoje aqui? Primeiro, eu quero que você entenda e aprenda a analisar a rede hidrográfica brasileira, tá? Depois, vamos identificar os desafios que a rede brasileira tem, né? A rede hidrográfica brasileira, e depois entender o porquê desse potencial hidrográfico que o Brasil tem. Legal? Bom, primeiro de tudo, né, falando de Brasil, a gente sabe que o nosso país ele é o quinto maior em extensão territorial. Tá? Além disso, o Brasil está localizado dentro de uma zona climática que propicia essa vantagem hídrica, né? Que ele está localizado dentro daquela zona intertropical. Lembram disso? O que é uma zona intertropical? É quando o país ele está numa região entre os trópicos. Tá? Então isso vai favorecer o quê? Que os climas brasileiros eles sejam predominantemente úmidos e quentes. Tá? Então, se eles são úmidos, consequentemente você tem um regime de pluviosidade elevado dentro do território. Tá? Então, isso vai explicar muito dessa vantagem que o Brasil tem em relação às suas reservas hídricas. Então, primeiro de tudo, a gente fala aí de 12% das reservas mundiais que o Brasil tem de água doce. Tá? Isso tudo está espalhado dentro dessas divisões de bacias hidrográficas, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Depois, o Brasil se enquadra como a terceira maior potência hídrica do planeta. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil tem muita água doce. E aí a galera pergunta, né, professor? E a água? Será que essa água não vai acabar? Estão dizendo que a água vai acabar, é o fim do mundo, né? Enfim, preste atenção numa coisa. Na verdade, a água doce ela não tem como acabar. Para você que está falando que a água vai acabar, foi porque você não assistiu aquela primeira aula nossa lá sobre as noções hidrográficas, tá? Vejam bem, por que a água não vai acabar? Porque, na verdade, a água ela participa de um movimento hidrológico dentro da Terra. Tá? Ela faz um movimento. Ora ela está em estado líquido, ora está em estado gasoso, ora em estado sólido. Então não tem como a gente fugir, não tem como a gente perder essa água. Agora vejam bem, o que existe a dificuldade de ter acesso à água potável. Aí sim eu concordo com você. Tá? Ou seja, aquela água que está disponível e potável para o ser humano. Por quê? Dentro dessa nossa sociedade de consumo, né, a gente está cada vez mais poluindo os nossos meios hídricos. Então isso vai gerar uma consequência que é acabar ou dificultar o acesso à água potável. Claro que hoje a gente já fala aí de diversas tecnologias que estão fazendo um processo de tornar a água potável. Ainda é muito difícil, ainda é muito caro esse tipo de tecnologia, mas elas já existem. Legal? Bom, depois, grande parte dessa concentração de água, né, dentro do território brasileiro está localizado na região da Amazônia. Tá? Então, pensa o seguinte, a Amazônia ela não é só uma grande floresta, né, que a gente tem ali dentro. Na verdade, grande parte dessa floresta está submersa, assim como também grande parte da água que a gente tem dentro do território brasileiro se encontra ali dentro dessa região. E isso vai dizer muita coisa para a gente. Né? Primeiro, a própria preocupação que tem das reservas, né, que são criadas ali, da preservação ambiental. Segundo, as próprias questões geopolíticas. Né? Ou vocês acham que os outros países não têm interesse em estar colonizando ou talvez avançando sobre a região amazônica? Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar. Porque a Amazônia ela não é simplesmente uma região que tem árvores, né? Ou talvez uma importante floresta. Não, você tem importantes recursos ali. E um deles, né, talvez um dos principais, seja a água. Assim como o petróleo e outros recursos minerais e extrativistas também. Tá bom?
Bom, no Brasil também está concentrado a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia da Amazônia, tá? Seguido aí da bacia da Platina, que a gente vai estudar mais, a gente vai aprofundar mais sobre o estudo sobre ela. Depois, outra característica, né, que o Brasil ele possui é uma constância de rios perenes e volumosos, né? Alguns classificam aí como os rios caudalosos, né, que seriam rios grandes com bastante regime ali de água. Tá? E perene é aquela ideia, aquele rio que não vai secar durante o ano. Volta lá na outra aula que a gente falou sobre isso. Outras características que a gente tem dentro do território brasileiro em relação à hidrografia é especificamente a região do Nordeste, né? Sobretudo o sertão nordestino. Vai se constituir ali uma característica de clima semiárido, tá? Ou seja, você tem uma escassez de chuva dentro dessa região, o que vai formatar ali os chamados rios intermitentes, né? Ou seja, aqueles rios temporários. Tá? Segunda coisa, grande parte dos rios brasileiros ele possui a sua foz em estuário. O que é a foz em estuário? É aquele rio que tem o seu curso direto para o mar, tá? Com exceção aí do rio Parnaíba, né? Que tem uma foz em delta. Além disso, o rio Amazonas é o único rio brasileiro em que tem uma foz mista, ou seja, foz em estuário e foz em delta também. Tá? Bom, predomina-se também no território brasileiro a drenagem exorreica. Lembra da drenagem exorreica? É aquela que está convergindo direto para o oceano. Tá? Depois, a gente tem quem? Os rios de planalto. É um predomínio do relevo brasileiro, né? É uma característica da hidrografia brasileira. Os rios de planalto são aqueles rios que têm maior vazão, né? Ou seja, maior velocidade de água. E isso significa o quê? Que esses rios possuem um grande potencial para a geração de energia a partir das usinas hidrelétricas. Legal? Os divisores, né, de água, os divisores topográficos que alimentam grande parte dos rios brasileiros, eles podem ser classificados em três, que são as Cordilheiras dos Andes, o Planalto das Guianas, né, e ali os planaltos brasileiros, né, os planaltos mais internos que existem. Falando sobre os lagos brasileiros, né, existem alguns poucos lagos aqui dentro do nosso território. A gente pode destacar dois, tá? Vou destacar dois com vocês, que é a Lagoa dos Patos, que fica lá no Rio Grande do Sul, é a maior lagoa que a gente tem, e talvez uma mais próxima daqui a gente, né, que é a Lagoa de Araruama, exatamente pela sua grande diversidade ali e a própria extensão territorial. E aí, pô, professor, mas é lagoa, é laguna? Né? Alguns ficam perguntando aí. Na verdade, o nome certo é Laguna de Araruama. Né? O que vai caracterizar uma laguna? Além da sua própria dimensão territorial, né? A questão da água salgada. Tá muito próxima ali do Oceano Atlântico. Bom, galera, então vamos lá. A gente está falando aqui de hidrografia brasileira. E entendam que o território brasileiro é dividido em bacias hidrográficas. Então, antes da gente começar a falar de bacia hidrográfica, vamos entender o conceito de bacia hidrográfica. Primeiro, é uma unidade territorial, uma unidade de planejamento, onde você tem a captação de água. Tá? Trouxe aí para vocês alguns, né, ficam brincando que é uma folha. De fato, se assemelha muito à folha. Mas pensa comigo o seguinte: a sua borda, que seria essa linha pontilhada, seria ali o seu divisor de água, ou divisor topográfico. Tá? É a parte mais alta do relevo. Por que divisor de água? Porque é onde a água da chuva vai bater e vai se dividir. Parte dela vai adentrar, parte dela vai escoar para outra bacia. Tá bom? Então vejam bem, uma vez que essa água adentre para a bacia, né, vai se concentrar, vai formular as nascentes, que com a ação da gravidade vai ali se dirigindo para a parte mais baixa, o que vai formar os rios. Todos os rios dentro dessa bacia hidrográfica, eles vão estar seguindo em direção a um curso principal, que seria o rio principal dessa bacia. Tá? Então vejam bem, bacia hidrográfica ela pode ser entendida como uma unidade de captação de água, tá? Onde você tem aí diversos rios, né, confluentes e que estão se dirigindo ao rio principal. Legal? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho aí das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? A gente tem aí a Bacia Amazônica, a Bacia Tocantins-Araguaia,
a Bacia do São Francisco e a Bacia da Platina, que a gente vai entender a partir de 3 subbacias, que seria Paraná, Uruguai e Paraguai. Tá? E as bacias secundárias, né, que são bacias menores no território. A Norte e Nordeste, bacias do Leste, Sul e Sudeste. A partir de agora, eu vou estar detalhando com vocês aí as principais características de cada bacia. Tem aqui o mapa, né, da bacia hidrográfica do Brasil, só para vocês entenderem aí a disposição a espacialização dessa divisão de unidade territorial brasileira. E aí eu destaco duas coisas com vocês, né? O tamanho da bacia hidrográfica amazônica é a maior que a gente tem, e seguida da bacia do Paraná, tá bom? Vamos lá. Falando sobre a bacia amazônica, né? Ela é a maior bacia que a gente tem dentro do território brasileiro. Agora, ela não é uma bacia inteiramente brasileira como tem outras. Tá? Ela é uma bacia que vai pegar ali outros países, né? Como a Bolívia, Colômbia, Equador, a Guiana, Peru e a Venezuela também. Tá? Tem uma grande característica da bacia amazônica que é um grande potencial para a geração de energia hidrelétrica, tá? Sobretudo a partir dos seus afluentes. O seu principal curso é o rio Amazonas, tá? Formado ali no encontro do Rio Negro e Solimões. O que é interessante você notar é que, além de um grande potencial para a geração de energia elétrica a partir dos seus afluentes, tá? O seu curso principal, né, que é o rio Amazonas, ele tem um grande potencial para a navegação. Por que para a navegação? Porque, lembrando, você está falando de uma região em que está sobre uma bacia sedimentar. Tá? Consequentemente, a vazão da água ela vai ser menor e será muito utilizado para a navegação. E aí a gente pode destacar algumas usinas que estão presentes ali, como a própria usina hidrelétrica da Balbina. A usina hidrelétrica da Balbina ela é uma importante usina que vai fomentar a geração de energia elétrica para esta região. Legal? Outra coisa interessante é que a foz do rio Amazonas ela é uma foz mista, ou seja, ela é tanto estuário como delta também. Tá bom? É um tipo de bacia que tem uma biodiversidade muito grande e que sofre ali com a questão da biopirataria. Lembra o que é biopirataria? Aquele roubo que a gente tem da diversidade da região amazônica. Tá bom? Bom, alguns fenômenos que ocorrem aí dentro da bacia amazônica. A gente pode destacar o encontro, né, do Rio Negro com Solimões, e aí fica nítido a diferença de coloração. Alguém sabe por que essa diferença de coloração? Tá lá, ó. Por quê? Vamos lá, pensa comigo. Por que uma água é mais escura e outra água ela é mais abarrentada? Primeiro, a água mais escura, que pertence ali ao Rio Negro, né, tem maior concentração de matéria orgânica. Por isso que ela tem uma coloração mais escura. Enquanto que o Rio Solimões tem essa coloração mais abarrentada devido à alta concentração de sedimentos. Tá? Então, essa diferença na coloração se dá pelo material que você encontra ali em suspensão dentro dessa água. O outro fenômeno é o fenômeno da pororoca. Né? O que é o fenômeno da pororoca? É quando você tem um encontro da água do mar sobre o rio. Né? E aí causa uma grande onda. Né? Isso tudo se dá ali pela maré. Você tem um período de maré cheia e o rio e a água do mar avança sobre o rio. Então vai formular aí essa grande onda. Agora, infelizmente, né, esse fenômeno da pororoca ele está cada vez mais extinto, justamente porque se criou, se implementou, na verdade, né, uma usina chamada usina de Belo Monte. Foi a última usina hidrelétrica criada dentro dessa região, alvo de grandes críticas, né, ambientais, até porque ela estava invadindo ali reservas indígenas. Né? E quando você cria uma usina, além dessa toda discussão se é um tipo de fonte de energia que não causa impacto ou causa, na verdade causa e muito impacto, sobretudo impactos sociais, porque você precisa inundar uma grande área, o que você vai ter uma perda na biodiversidade também, mas o impacto social está relacionado a remoção, né, de uma população ali de determinada região. Tá? Outros fenômenos que a gente pode encontrar são os meandros.
O que são os meandros? A gente já falou isso. São aquelas voltas que o rio fazem exatamente num ambiente de planície, porque ele não tem grande poder erosivo, então ele não consegue erodir o material que está mais resistente que ele encontra pela frente. Então ele vai desviando desse material. Tá? E o outro processo geomorfológico são as terras caídas, que nada mais é do que um processo de erosão nas margens desse rio. Como que ocorre esse processo de erosão das margens desse rio? Você tem um aumento do nível do mar, do nível do rio, consequentemente o rio vai escavando, né, toda essa margem do rio que está inconsolidado, uma vez que você tem aí a retirada da mata ciliar, da cobertura vegetal. E aí esse sedimento ele vai se concentrar no leito do rio, o que pode até ocasionar ali um processo de assoreamento. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Depois, a bacia Tocantins-Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia ela é uma bacia inteiramente brasileira, tá? Ou seja, ela está completamente dentro do território brasileiro. E aí tem como principal rio o Tocantins e o Araguaia. Tá? É uma bacia com grande potencial hidrelétrico, com destaque aí para a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tá? E aí no seu processo de implementação ocasionou, e até hoje, né, diversos problemas ambientais, sociais, exatamente pelo custo de implementação que se tem de uma usina hidrelétrica. Tá? Outra coisa interessante é que a usina hidrelétrica de Tucuruí ela é responsável por estar abastecendo um grande projeto de mineração que é os Carajás. Tá? Sobretudo ali pela exploração de alumínio e o processamento de alumínio. Tá bom? Outra característica do Tocantins-Araguaia é uma ilha fluvial. Talvez é a maior ilha fluvial que a gente tem dentro do mundo. Tá? O que é uma ilha fluvial? Nada mais do que um banco de areia, tá? Em que está consolidado ali no leito desse rio, chamado de Ilha do Bananal. Tá? Próxima, galera, São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, rio esse conhecido também como Rio da Integração, né, porque ele vai correr aí de norte a sul, ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Tá? É um rio que ele é muito marcado, porque ele vai passar por uma região conhecida como Polígono das Secas. Tá? O que seria esse Polígono das Secas? É uma região do semiárido nordestino. E o que é interessante é que ainda que passe por essa região, a sua água não fica escassa. Por que não fica escassa? Porque a nascente dele está lá na Serra da Canastra. Então você tem ali uma grande alimentação pluvial. Tá? Você tem um trecho navegável entre Minas Gerais e Bahia. Tá? É um rio que é muito utilizado para um processo de irrigação e que tem um alto potencial hidrelétrico também. E aí a gente pode destacar as usinas de Três Marias, Sobradinho, né? Paulo Afonso, Xingu. Outra coisa que vai marcar a bacia do Rio São Francisco é a transposição desse rio. Foi um projeto criado ali em 2005, dentro do governo do PT, que era levar água até esse polígono das secas. Né? Transportar essa água do Rio São Francisco através de eixo. Então teria ali um eixo norte e teria um eixo leste e tiraria a água do Rio São Francisco. Né? Certamente, galera, é um projeto que causaria um impacto ambiental muito grande. Porque você imagina, você estaria diminuindo a vazão desse rio, né? E estaria transportando essa água para outras regiões. Né? Então, em termos de recursos hídricos, você tem grandes impactos. Tá? Do lado social, é claro, você teria diversos avanços. Vamos ver aqui os aspectos positivos e negativos, né, como a gente estava falando. Claro que, dentro do aspecto positivo, a gente pode destacar esses avanços ao lado social. Né? As pessoas teriam acesso à água. Tá? Agora, pensando no lado negativo, a gente pode destacar tanto a questão do impacto que causaria ao próprio recurso hídrico do Rio São Francisco, você estaria diminuindo a vazão desse rio, e aí lá na sua foz, né, o mar estaria entrando com mais velocidade. Outro aspecto negativo seria o custo, né, o investimento que teria para se criar essa obra. Foi um grande projeto feito, né? Não se atingiu 100% desse projeto, alguma coisa foi feita, mas aí devido a alguns casos de desvio de verba e tudo mais, esse projeto ele não foi para frente. Bom?
A Bacia da Platina, ela pode ser entendida como uma bacia transnacional. O que significa isso? Ela pega ali outros países além do próprio Brasil, né, que seria Paraguai, Uruguai e a Argentina. Ela é formada a partir de 3 subbacias, tá? O Paraná, a subbacia do Paraná, a subbacia do Paraguai e a subbacia do Uruguai. Está localizada em uma região com maior quantitativo populacional e maior desenvolvimento econômico da própria América Latina. Legal? Além disso, é uma bacia que produz muita energia, que grande parte dessa energia é consumida dentro do território brasileiro, como a gente vai ver. Além disso, uma de suas subbacias, né, tem uma importante ligação com o mar, através de uma importante hidrovia. Então, isso vai favorecer o escoamento da produção de alguns países que pertencem ao Mercosul. Legal? Vamos estar detalhando aí cada subbacia agora. A primeira aqui, então, é a bacia do Paraná, né? Ela é a maior entre essas 3 subbacias da Platina. Está localizada ali na região do sudeste e do sul do território brasileiro. É formado pelo principal rio, o Rio Paraná, que se forma ali pela junção do Rio Grande e do Rio Parnaíba. Tá? Ela é a segunda maior bacia com aproveitamento para a geração de energia hidrelétrica. Tá? Cuidado só com uma coisa para você não confundir. A gente tem a bacia amazônica, que é a maior e que tem um grande potencial para gerar energia. Porém, você tem a bacia do Paraná, que tem o maior aproveitamento para a geração de energia. Por que isso? Porque você tem ali a famosa usina de Itaipu. Tá? A usina de Itaipu é uma usina binacional. O que é uma usina binacional? Ela tem a sua administração compartilhada, tá? Com o Paraguai, 50% para cada. Sendo que o Brasil, né, ele consome mais do que os seus 50%. Então, parte dos 50% do Paraguai, o Brasil vai comprar. Tá? O que a gente pode destacar nela além disso? A hidrovia Tietê-Paraná, tá? Em que é uma importante hidrovia para escoamento de mercadorias, sobretudo a soja ali da região do Sudeste. Legal? A segunda subbacia, então, é a bacia do Paraguai, né, que tem como rio principal o Rio Paraguai. Legal? Uma característica é a nossa região do Pantanal, que é inundada devido às cheias do Rio Paraguai. Além disso, é um rio que tem potencial para navegação, com destaque aí para o porto de Corubá, ali no estado de Mato Grosso do Sul. Né? E o que é mais legal ainda é o produto que ele leva, né? A exploração ali do ferro, do manganês, que está ali na região do maciço de Urucum. Então, é uma bacia em que tem um grande potencial para a navegação, sobretudo escoando os minérios da região do maciço de Urucum. Legal? Pega essas características, galera. Vamos lá, bacia hidrográfica. Eu preciso saber o rio principal, Rio Paraguai. Qual é a principal característica, né? É navegável, não é navegável? Nesse caso aqui, a gente está falando de um rio que ele é navegável. Legal? E aí, o que tem de destaque aí para a navegação? É o escoamento das mercadorias do maciço do Urucum. Tá? Sobretudo ali o ferro e o manganês. Legal? Depois, bacia do Uruguai, né? A terceira aí que vai formar a bacia da Platina. Tem como rio principal o rio Uruguai. Tá? Muito importante ali para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Diferentemente do Paraguai, né? Você tem o quê? Um grande potencial para a geração de energia hidrelétrica, sendo que é pouco aproveitado. Tá? Você tem trechos aí que é bom também para a utilização da navegação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre essas bacias secundárias do território brasileiro. A primeira está aí, a bacia do Nordeste e do Norte. Né? Acompanha aí alguns estados dessa região. Está aí essa porção em rosado que vocês estão vendo. Né? O que é legal você entender é o seguinte, as características dessa bacia. A formação dela, né, a formação dos seus rios, são aqueles rios com características de temporários ou intermitentes, ou seja, eles têm um tempo para acontecer. Né? Esses rios temporários eles são muito aproveitados para construir açudes, né, que seria uma espécie de barragem, né, de reservatório de água para, em alguns casos, né, você ter ali a disponibilidade dessa água durante todo o ano. Tá? Um dos principais aí é o açude de Oroz, que está lá no estado do Ceará.
Tá? Outra coisa destaca-se algumas usinas hidrelétricas, né, como a de Castelo Branco ou a de Boa Esperança. A segunda é a Bacia do Leste. A Bacia do Leste ela é formada por um conjunto de rios que pertence ali aos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Grande parte do curso desses rios desaguam para o Oceano Atlântico. Tá? Além disso, a gente destaca aí as principais bacias, né? Que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, a principal e a mais importante aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro. Tá? A bacia do Rio Doce, onde teve lá o desastre, lembra? Depois, a bacia de Jequitinhonha. E aí é interessante que Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres que a gente tem dentro do nosso território. E por último, a gente pode destacar aí a bacia do Sul e Sudeste, né? Formada ali por pequenas bacias encontradas na região sul de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, né? Com destaque aí para os rios de Itajaí, Guaíba, Ribeira de Iguaípe. Tá? Então, essas são as principais características dessas bacias secundárias. Agora falando de um assunto importante, né, que são as águas subterrâneas que a gente tem dentro do território brasileiro, né, ou os famosos aquíferos. Tá? Fiz aqui uma classificação para vocês de tipos de aquíferos, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Tá? Primeiro, o que é um aquífero? Na verdade, é uma água em que vai se concentrar no subsolo. Então vejam bem, essa concentração ela pode se dar de algumas formas, né? A depender da característica ali desse solo. A letra A ali, para vocês acompanharem comigo. Eu tenho um solo que ele é mais poroso, então a água ela vai se concentrar entre os poros dessa rocha. Tá? Dentro ali da figura B, eu tenho um aquífero que é um aquífero cárcico. Né? O aquífero cárcico ele é formado por uma rocha kárstica, né? Ou seja, é uma rocha que ela é diluída com a presença da água e a partir daí vai se armazenando. Tá? E ele, a figura da letra C, é um aquífero do tipo fraturado. Né? O que seria essa fratura? São fissuras na rocha e aí a água ela tende a se concentrar entre essas fissuras. Tá? Então são só classificações de determinados aquíferos que a gente pode encontrar. E aí lembrando, né, esses aquíferos eles são alimentados a partir do ciclo hidrológico, né? Sobretudo naquele momento em que a chuva, a pluviosidade ou a precipitação atinge a superfície da Terra. E aí a gente tem o escoamento subsuperficial. E aí alimenta esses aquíferos. Quais são os principais aquíferos que a gente tem dentro do território brasileiro? Destaque para o aquífero Guarani. Tá? O aquífero Guarani ele pega outros países também, como Paraguai, Argentina e Uruguai. Porém, 2/3 do aquífero Guarani, ou seja, a sua maior porção de água, está concentrada dentro do território brasileiro. Tá? Abrange ali os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Legal? Agora vejam bem, um dos grandes desafios que a gente enfrenta com o aquífero Guarani, tá, são os problemas ambientais. A gente está conseguindo poluir essa água subterrânea. Tá? Enfim, é uma importante região de reserva hídrica que a gente tem dentro do nosso país. O próximo aqui é o Alter do Chão. O Alter do Chão ele é um aquífero novo, ele foi descoberto recentemente. Tá? Ele está lá na região norte, passa ali pelos estados do Pará, Amapá e do Amazonas. Tá aí o mapa para vocês conseguirem localizar ele melhor. Tá? Agora vejam bem, ainda não se sabe a capacidade desse aquífero. Porém, né, sabe-se que ele é muito grande, ele tem um volume de água enorme, tá? Então está se tendo ali estudos para verificar direitinho. Sendo que você tem que pensar o seguinte, ele está localizado numa região que é de preservação. Então o seu processo de exploração dessa água, né, ele tem que ter um pouco mais de cautela. Tá? Até porque dentro da região norte, né, já que a gente estava falando ali de geopolítica da Amazônia, pensa o seguinte, né? A gente sabe que a Amazônia também tem importantes reservas de petróleo. Então imagina, eu vou deixar de explorar o petróleo dentro da região amazônica, vai que esse petróleo ele acabe sendo, enfim, perfurem errado e ele vaze. Olha aí o que a gente vai estar
que a gente vai estar degradando esse importante aquífero que a gente tem dentro do território brasileiro, que é o Alter do Chão, tá? Em que vai superar o volume de água do aquífero Guarani. Legal? Bom, finalizamos aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Postem aí, tá bom? E tamo junto. Um abraço.